antigo convento, sobrou apenas essa fachada. Construído na parte alta da cidade, no ano de 1591, o convento São Francisco abrigava os noviços interessados na vida religiosa. Eles foram convidados em 1587 pelo então segundo donatário do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho Filho, e recebidos 2 anos depois em Vitória pela sua esposa Luísa Grimaldi, que ofereceu o terreno. Foram quase 200 anos em que o imóvel teve como finalidade essa vocação. Tinha a parte religiosa, mas os frades franciscanos, como as outras congregações religiosas que chegaram, os jesuítas também, eles eram muito bem formados. Então essa formação dava a eles conhecimento que a maioria da população não tinha. Então eles sabiam engenharia, eles eram grandes administradores, eles conheciam de medicina e eles atendiam também essa população com toda essa experiência e esses conhecimentos que eles tinham, né? Esse é o primeiro convento franciscano das regiões sul e sudeste do Brasil. A escolha do local para sua construção foi estratégica. Era uma área protegida por uma reserva de Mata Atlântica, dificultando possíveis ataques de invasores. E tinha disponibilidade abundante de água. Uma obra grandiosa para a época, com uma fachada diferente dos conventos franciscanos construídos na época na região Nordeste. No século XVIII, a fachada passa por mudanças, se aproximando do estilo barroco. Diferentemente dos conventos que são lá do Nordeste, onde o alpendre, aquelas áreas em que você vê cada um daqueles arcos, ele tem uma junção com a fachada, o frontão propriamente dito, aqui essa parte, esse alpendre, ele é um pouco mais à frente, então tem um telhado à frente dele. Isso é uma característica bem específica. No século XVIII, então, foi uma das maiores modificações, porque se aproximou do estilo barroco, né? Então você tem como se fossem aqueles chantilizinhos, o que a gente chama de os coruchelos, à frente dele, né? Com alguns pináculos. Então você tem algumas mudanças, algumas transformações nesse convento. Durante esses mais de 400 anos, o convento passou por transformações internas. Abrigou um orfanato, já serviu como cemitério e hoje é a sede administrativa da igreja em Vitória. Em 1926 chega um padre chamado Leandro Dellomo e esse padre ele pede ao bispo, autorização ao bispo da época, Dom Benedito Paulo Alves de Souza, para construir aqui um orfanato nesse lugar. Então ele derruba um pouco que ainda existia, deixando apenas a fachada e começa a construir aqui um orfanato para atender as crianças carentes e as crianças órfãs da cidade. Ainda na parte interna do terreno que abrigava o antigo convento, encontramos a capela de Nossa Senhora das Neves, construída no século XIX, e que teve enorme importância social em um período histórico marcado por epidemias. Por muitos anos, a capela recebeu rituais funerários e tem corpos enterrados no altar, além de ossadas nas paredes. Tem corpos existentes, sobretudo nessa área aqui que a gente tem nesse degrau, e também foram feitas algumas pesquisas arqueológicas, prospecção arqueológica, que também identificaram ossos existentes nas paredes. Isso era muito comum no século XIX. Quanto mais abastado financeiramente, você tinha condição de ser sepultado mais perto do altar, mais próximo ao altar, e muitas pessoas não tinham essa condição. E com a epidemia, muita gente falecendo ao mesmo tempo, houve essa necessidade de se ter um cemitério público aqui. Vale lembrar uma coisa também interessante, essa capela acaba recebendo uma placa de patrimônio histórico e artístico nacional. Durante os anos 50, 40 e 50, o André Carlone, que foi diretor do IPHAM, o que hoje a gente poderia chamar de um diretor do IPHAM, ele levava as plaquinhas para as igrejas, essas placas de patrimônio histórico e artístico nacional, às igrejas que ele considerava serem válidas ou serem relevantes para reconhecimento, para acautelamento federal.
porém, ela não é tombada ao nível federal, ela não é um patrimônio histórico e artístico nacional, mas ela é reconhecida desde 1984 pelo Conselho Estadual de Cultura.